Aí, como é que tá, pessoal? Tudo bem? Temos de novo aqui. Esse é o terceiro episódio, tá? Nós estamos falando de uma série direcionado por Deus. E se você não assistiu os dois vídeos anteriores, eu te convido a assistir. Porque cada série ela vai falar de um tipo de direção, né? E de uma situação diferente. Mas todas elas têm um propósito, né? Serem direcionadas por Deus. E essa série, ela é a série direcionada por Deus. Bom, então nós estamos no terceiro episódio. E nós vamos falar hoje de um profeta. Um profeta que ele foge do Senhor. Bom, talvez você já esteja pensando, que profeta será esse? Ele sempre foi reconhecido, irmãos, como o profeta fujão. Bom, você já deve estar pensando, só pode ser o profeta Jonas. Sim, ele mesmo. Hoje nós vamos falar de Jonas, né? Conhecido como o profeta fujão, né? Bom, olha que interessante. Jonas capítulo 1, versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Até aqui. Olha que interessante, né? Jonas, ele recebe uma direção. Ele recebe um propósito ali. Mas ele tem uma direção. Toda direção tem um propósito. E todo propósito tem uma direção. Mas como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né? Você é responsável pelo que você escuta e decide, né? Nós ensinamos sempre aqui você a ter maturidade, tá? Então maturidade tem a ver com isso. Aí eu sou responsável pelo que eu escuto, pelo que eu decido, né? Pela maneira com que eu interpreto, né? Porque hoje nós temos muitos pregadores, né? E muitas palavras, né? Então as pessoas estão procurando qual que se encaixa mais, né? Interpretando de qualquer forma e às vezes tomando direções erradas, e culpam a igreja, culpam o pregador, culpam a família. E na verdade, né, o que Deus às vezes está tentando fazer, eu acho que sempre, é nos tornar maduro, entendeu? Então é isso que eu tento sempre explicar aqui no nosso canal, vai ser isso, entendeu? Bom, Jonas ele recebe uma palavra. Agora Jonas ele tem uma palavra dentro do seu coração. E eu creio que Jonas, creio não, tenho certeza, né? Jonas ele tinha um chamado. E o chamado dele era esse. Era um chamado de profeta, né? Ele tinha que ir lá profetizar naquela cidade. Eu sei que todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito. Talvez algumas pessoas digam, não, nem todos têm. Eu não sei. Mas eu creio dentro do meu coração que todos nós temos um chamado. Todos nós temos um propósito de vida. Ninguém nasce sem um propósito. Eu não consigo acreditar nisso. Escutei muitas pessoas falarem isso. Esse é o problema de palavras que às vezes não edificam, sabe? Palavras que vão nos fazendo às vezes desistir, morrer da fé, desistir dos propósitos, que às vezes também nos tiram da direção de Deus. Jonas, ele tinha uma direção. Ele tinha um propósito. E também ele tinha um chamado. Ele tinha que ir até uma cidade e proclamar contra ela. Agora nós sabemos, se você estudar Sofonias, Naum, em alguns livros, você vai ver que a cidade de Nínive era uma cidade muito bonita, muito linda, né? Sempre se é bem falado dos jardins daquela cidade, né? Dá para se falar que pode ser até uma heresia, não sei, mas que era quase um Éden. Mas não leve isso em conta. Vamos falar da estrutura dessa cidade, que era muito bela. Agora, o que chamou a atenção de Deus nessa cidade foi o pecado, a idolatria, o que eles estavam fazendo lá dentro. Quer dizer que eu posso ter tudo de bom nessa vida e ainda não estar em conformidade com Deus. Então isso chama a atenção de Deus. Deus ele começa a olhar para aquela cidade e ele declara uma sentença sobre Nínive. E agora, o que Deus queria fazer com Nínive era trazer salvação. Mas para que a salvação alcançasse aquela cidade, tinha que ter um profeta. Tinha que ter alguém que carregasse a palavra. E quem sabe o que está faltando hoje nem é profeta,
mas é profetas que carreguem a palavra. É forte, né? Bom, todos nós temos um tempo de preparação. E para que Deus nos prepara? Deus nos prepara para muitas coisas, mas eu quero falar de carregar a palavra. O Senhor, ele chama Jonas com um propósito, com uma direção, para que ele carregasse uma palavra até aquela cidade. Por quê? Porque Deus queria salvar Nínive. Quando Jonas ouve a voz do Senhor, Jonas, ele pensa uma coisa, ele pensa em fugir. Mas por que Jonas decide fugir? Por que entra na cabeça de Jonas uma ideia? Poxa, Jonas, ele consegue a passagem, ele entra no barco e ele foge. Olha a decisão que Jonas toma. Jonas, ele foge. E o que nós temos visto hoje são muitas pessoas fugindo dos seus propósitos. Sabe? Quantas pessoas hoje, elas desistiram, viraram as costas para o Evangelho, para o Senhor? Por qual motivo será? Sabe? O que tem afligido? O que tem feito com que pessoas desistissem? Eu creio que cada um tem o seu motivo, mas uma coisa eu posso te dizer: Jonas foge diante da face de Deus. Mas eu não sei o que passa na cabeça de Jonas, porque ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém pode fugir da face do Senhor. Porque a Bíblia nos ensina que os olhos do Senhor contemplam toda a face da terra. Os bons e os maus. Não sei se eu citei o versículo corretamente, tá? Mas é mais ou menos isso que quer dizer. Porque os olhos do Senhor contemplam toda a face da terra, os bons e os maus. Bom, de qualquer forma, nós sabemos que Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Deus é soberano. Então nós não temos como agir contra Deus e nem contra os planos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem um propósito com Deus, se você tem uma palavra para você, não importa se hoje você está ou não está na presença do Senhor. Uma coisa eu sei: se Deus quiser cumprir, Ele vai. Quem sabe você até aqui desanimou, parou, olhou de repente para a sua luta e pensou: não, eu não sou forte o suficiente, eu não vou conseguir. Isso é mentira. A força que você necessita e a coragem, Deus provém. Agora, olha que interessante. Jonas, ele foge. E ele compra uma passagem, ou tem uma passagem, ele entra no navio e ele embarca e vai. Assim como se não tivesse problema nenhum. Só que quando Jonas, ele entra nesse navio, a Bíblia diz que eles velejam e no meio da viagem, não sei se está escrito assim, mas num certo ponto, o que acontece? Vem uma tempestade. E essa tempestade, ela começa a assolar aquele barco. E a Bíblia diz que os passageiros do barco, eles começam a se desesperar, no meu entendimento, eu entendo assim. E agora, o que acontece? Aquela tempestade, ela ataca o barco ao ponto de trazer desespero para os tripulantes daquele barco. E eles começam a se desfazer das suas bagagens. Quer dizer que aquele barco, ele tinha mais tripulantes, né? Não era só Jonas. E ali eles carregavam algumas bagagens, só que eles começam a se desfazer daquilo que tinham. Só que essa tempestade estava sendo causada por Jonas. Então, pelo fato de Jonas estar fugindo, ele começa a prejudicar pessoas que não estavam no propósito da sua vida. Ah, Jesus, vai ser forte essa. E eu não estou dizendo que isso vai acontecer com você, mas quem sabe quantas vezes, né, você já foi prejudicado por pessoas assim. Mas será que agora você não está como Jonas? Ou será que você recebeu algum Jonas? Eu não sei. O que eu sei é que quando a tempestade vem, o que acontece? Eles acordam Jonas. Jonas estava dormindo no meio da tempestade. Nossa, isso é magnífico, né? E o que acontece? Eles tiram a sorte e eles descobrem que Jonas tinha causado a tempestade. E agora eles lançam Jonas no mar, pelo próprio pedido de Jonas. Jonas diz: me atirem no mar, quer saber? Acabem com tudo. E aí Jonas é lançado no mar. Então, mais uma vez, eu creio aqui, pelo meu raciocínio de revelação da palavra,
que Jonas, de novo, ele deseja fugir da face de Deus, porque que homem em sua sã consciência, no meio de uma tempestade, pede para ser lançado no mar? Ninguém faria isso. Todos estavam temendo a tempestade, mas Jonas não. Quer dizer que Jonas ele estava tão destinado a não cumprir o propósito que ele pede para ser lançado no meio de um mar, debaixo de uma tempestade. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles lançam Jonas no mar. A partir do momento que Jonas é lançado no mar, a tempestade se acalma. Ok. Mas olha que incrível. Quando Jonas ele é lançado no mar, pode-se dizer que Jonas iria morrer. Porque como no mar, no meio de uma tempestade, alguém pode se salvar? É muito difícil. Mas o que acontece é algo sobrenatural. A Bíblia diz que um grande peixe, né? Muitos interpretam como algum animal específico pelo nome, mas a Bíblia original, que eu leio, ela diz que um grande peixe engole Jonas. Significa que mesmo no meio de uma tempestade, mesmo no meio de um ato de desobediência de Jonas, Deus ele faz algo sobrenatural para guardar a vida de Jonas, porque Jonas morreria. Então significa que mesmo com você fora do propósito, mesmo você fora da direção, é possível que Deus esteja te guardando. É possível que Deus esteja te guardando. Se você está ouvindo essa palavra, pode ter certeza. Agora olha que incrível. Jonas ele vai para o ventre desse peixe. Ele no ventre, Jonas começa a ter um tete-a-tete com Deus, né? Um particular. E a Bíblia diz que no meio desse particular com Deus, no meio daquela dificuldade que ele estava passando, Jonas se arrepende. Aqui está uma chave. Quando você se arrepende de coisas que você está fazendo contra o Senhor, é possível que Deus te faça retomar o propósito. Por que eu falo que é possível? Porque eu não sei quem está escutando e não sei quais são as decisões que você vai tomar. Mas é possível que Deus te faça retomar ao propósito. Pelo menos comigo sempre aconteceu, por muitas vezes. Muitas. Né? Eu pequei contra o Senhor, falhei, fiz coisas que não deveria ter feito. Mas nos momentos mais difíceis eu me arrependi. E o Senhor me trouxe de novo. Por isso que não me importa a opinião de uma pessoa que vem para criticar, ou que vem para, às vezes, nos tirar da palavra, ou dizer que não tem mais como. O que me importa é ouvir a palavra do Espírito Santo. Jonas, ele escuta a voz de Deus novamente. E Jonas se arrepende. E o que acontece quando Jonas se arrepende? Deus larga. Deus ordena, eu não sei como, mas a baleia, que todo mundo fala que é uma baleia, né? Eu não acredito que seja. É um grande peixe. Esse peixe, ele vomita Jonas exatamente na cidade de Nínive. Jonas, ele é largado direto no seu propósito. Bom, cara, isso é sobrenatural. Porque quem estava lá no meio de um mar, debaixo de uma tempestade, correndo risco de morte, agora simplesmente depois de uma tribulação muito grande e um arrependimento, acaba no propósito que Deus tinha. Bom demais. Quando Jonas ele desce, desembarca, vamos dizer assim, em Nínive, o que acontece? Jonas ele cai na real, ele viu que não tinha como ele fugir do propósito dele. Então Jonas proclama contra a cidade de Nínive. E Jonas começa a profetizar naquele lugar. Então a Bíblia vai nos ensinar que quando Jonas proclama arrependimento contra a Nínive, a Bíblia diz que se é decretado e proclamado ali um jejum, onde todos também se vestiam de panos de saco e de cinzas. Era o costume. E agora eles se arrependem com a consciência de que Deus poderia se arrepender da sentença que tinha para aquele lugar. E é exatamente isso que aconteceu. Se você olhar no capítulo 3, versículo 10, mais ou menos, diz: Deus viu as obras deles,
como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. E aqui está uma das grandes revelações que eu queria passar hoje para vocês. O fato de Jonas ter ido até aquele lugar e ter carregado aquela palavra, como nós falamos ali no começo, há uns 15 minutos atrás, fez com que as pessoas ouvissem a voz de Deus e se arrependessem. Então a sentença que estava sobre aquele lugar é retirada. A salvação alcança aquela cidade, pelo menos naquele momento. Bom, talvez você esteja pensando, nossa, essa história de Jonas, ela não bate muito com a minha. Sim, porque nós estamos falando de uma época, né, há mais de 2000 anos atrás, onde essas coisas aconteciam. Agora, como trazer a palavra de Jonas para os dias de hoje? Bom, nós temos muitos pregadores, evangelistas, muitas pessoas que pregam o evangelho. Mas será que todos que pregam carregam verdadeiramente uma palavra? Carregam a verdade? Eu vou te falar uma coisa. Talvez você diga assim, nossa, eu tenho medo de pregar, Jefferson. Eu não tenho habilidade, eloquência, conhecimento. Isso não tem problema. Eu tenho medo de, às vezes, de postar uma coisa. Eu não consigo, me sinto, sabe, muitas vezes desanimado. Eu não me sinto preparado. Bom, não precisa. Você tem que saber que cada coisa acontece no tempo do Senhor. Mas uma coisa eu posso te falar. Nos tempos de hoje, o que nós mais precisamos são de pessoas que carregam a palavra. O que nós estamos precisando hoje são de pessoas que representem Cristo com a sua vida. Temos muitos pregadores, mas nós precisamos de Cristo. Precisamos enxergar Cristo em alguém. E deixa eu te falar uma coisa. Talvez você esteja num lugar igual a cidade de Nínive, num lugar onde o pecado é abundante. Mas onde abundou o pecado, o que acontece? Superabundou a graça. Agora, precisa ter alguém que carregue essa graça. Precisa ter alguém que manifeste Cristo nesse lugar, para que vidas venham ser alcançadas. É isso que nós precisamos hoje. Quem sabe você está desacreditado com a igreja, desacreditado com a sua vida. Eu não sei o que está acontecendo. Mas o Senhor está te chamando hoje. E Ele está dizendo, eu te chamo. Eu te chamo para que tu viva para mim. Para que tu viva para sua família, para seu trabalho, para seus amigos. Mas em mim. Para que tu carregue Cristo aonde tu for. Você não precisa falar nada mais hoje. Só o fato de a sua vida representar Cristo, os seus comportamentos, as suas atitudes, o seu jeito de falar, é o suficiente, porque muitas pessoas já não têm mais a fé que possa trazê-las de novo para o propósito. Então, se você é uma pessoa que ainda está congregando, que ainda serve a Cristo, carregue a palavra do Senhor. Se você está afastado, mas um dia esteve na presença de Deus, o Senhor te chama hoje, porque Ele tem um propósito contigo. Ele tem uma direção para você. E a direção hoje é que nós viemos carregar a palavra do Senhor. Esse é um tempo onde as pessoas precisam mais carregar Deus na sua vida. Quando eu falo carregar, é de andar como Cristo, do que falar. Esse é um tempo onde nós precisamos agir mais como Cristo, sabe? Eu vejo que parece que tá todo mundo falando, que tá tudo piorando. Bom, eu não me importo com o que os outros falam. O que eu me importo é que se eu estou na presença e se eu estou carregando uma palavra, porque nós somos cartas vivas do Senhor. Então, quando eu ando, quando eu falo, quando eu negocio, quando eu saio, quando eu passeio, sabe, não importa o lugar, o momento, eu sempre estou carregando a palavra. Esse é o propósito. Eu quero orar para você e te dizer que não é tempo de desistir, tá? Não é tempo de parar. Eu não sei o que aconteceu com as pessoas que pararam, desistiram,
Também não sei, né, se você está passando por uma dificuldade e ainda que esteja congregando, mas mais importante do que tudo é você ter Deus na sua vida. Não desanima, não. Não desiste, sabe? E se você já desanimou, já desistiu, bom, hoje é o dia de você voltar. Deus está falando contigo. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo quem vai ouvir esse vídeo, olhar e ouvir. Eu declaro sobre cada pessoa que descerá uma porção do teu Espírito agora, em nome de Jesus. Sim, Deus. E que fará retomar o propósito de vida, retomar os planos, retomar os sonhos, retomar, Senhor, tudo aquilo que foi perdido. Se há alguém, Senhor, que não está mais no teu caminho, escutando essa palavra, Senhor, eu declaro que volta hoje, volta o teu Espírito, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, alcança essa pessoa. E eu declaro que ela volte de novo para o seu propósito. Todo o desânimo, Senhor, toda a dificuldade, Pai, todo o sentimento, Pai, de inferioridade, de incapacidade, agora, Senhor, nós declaramos que caia por terra, Pai. E que teu Espírito Santo, a tua paz, Senhor, a tua força, a tua coragem, o teu amor, Senhor, seja derramado, Pai, sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.